Boa tarde! No Unesp Notícias de hoje vamos falar sobre cirurgias plásticas. Aqui no estúdio, o professor do curso de Psicologia da Unesp, Sandro Karamaschi, comenta por que os brasileiros buscam tanto esse tipo de procedimento. Só em 2013 foi feito no Brasil 1.400.000 procedimentos de estética. O país desbancou os Estados Unidos e lidera ranking mundial. Justiça manda parar obras de residencial de luxo. A Justiça Federal determinou a suspensão das obras do condomínio Pamplona, localizado na divisa entre Bauru e Agudos. Segundo a Justiça, o empreendimento pode trazer danos irreparáveis ao meio ambiente. O condomínio está numa área de proteção ambiental do Rio Batalha, que fornece água para Bauru. O condomínio foi lançado há cerca de 2 anos com 400 lotes. Os responsáveis registraram a matrícula em Agudos, mas uma ação popular levou ao conhecimento do Ministério Público Federal que, na verdade, o residencial fica numa área que pertence a Bauru. A informação foi confirmada pelo Instituto Geográfico Cartográfico do Governo Estadual. Durante as apurações, o Ministério Público descobriu um segundo problema. O condomínio fica em área de proteção ambiental. O lançamento de esgoto, mesmo que tratado, poderia prejudicar diretamente a água que abastece 40% de Bauru. Diante da questão ambiental, o MPF entende que é impossível a regularização. Tem que destruir todo tipo de obra, inclusive galerias subterrâneas eventualmente feitas. A vegetação tem que ser regenerada tal qual ela se encontrava antes do empreendimento existir. Com base nesses argumentos, a Justiça anulou a autorização dada pela Prefeitura de Agudos e cancelou a matrícula. Cerca de 300 lotes já foram vendidos. Os empreendedores ainda podem recorrer. Segundo o advogado do Pamplona, serão protocolados 3 recursos para garantir a continuidade da construção. Os loteadores se baseiam num registro de quase 100 anos que aponta a área como sendo de Agudos. Considerando a viabilidade, a possibilidade de aceitarmos a decisão do IGC de transferência desta área de Agudos para Bauru, nós propomos também ao DAE a análise técnica de, ao invés de fazermos a estação de tratamento, fazermos estação elevatória. Então, não trataríamos esse esgoto lá, mas impediríamos qualquer gota seja despejada no afluente e, em consequência, também no Rio Batalha. No entanto, o Ministério Público não acredita na viabilidade dessa solução para o esgoto. Seria um investimento extremamente alto, alguns milhões, centenas de milhões de reais teriam que ser investidos ali para se permitir que tenha algum tipo de tratamento. Só que há um problema muito maior, que é o risco desse tratamento não funcionar. E diante deste risco, evidentemente, que se torna inviável o empreendimento. Você não pode colocar em risco, ainda que potencial, toda a população de Bauru para a construção de um empreendimento. A pedido do Ministério Público, a Polícia Federal abriu um inquérito para investigar eventual falsificação de documentos, crime contra a lei de loteamentos e crime ambiental. Enquanto o caso é discutido na Justiça, algumas imobiliárias e site da construtora exibiam na terça-feira informações e lotes do empreendimento para venda. Terrenos são anunciados por R$220 mil. Questionadas por nossa produção, as imobiliárias informaram que as vendas estão suspensas, apesar dos anúncios. Nossa produção entrou em contato com 3 pessoas que compraram terrenos no residencial Pamplona, mas nenhuma quis gravar entrevista. Um dos compradores relatou por telefone que está sendo formada uma comissão com consumidores que se sentem lesados e querem o dinheiro de volta. Essa comissão deve negociar com os donos do empreendimento. O advogado da construtora afirmou que acredita no término do loteamento, mas diz que se não houver solução, os compradores podem ser indenizados. A gente também perguntou para o DAE se a construção do residencial de fato prejudicaria o abastecimento de água. Mas o presidente da autarquia, Jasone Cândia, respondeu que prefere não se manifestar, pois o caso ainda será analisado pela Justiça. Vamos saber agora como fica o tempo. Os detalhes estão no mapa com informações do IPMET e do CPTEC. Uma massa de ar seco mantém o tempo estável em todo o estado de São Paulo. Os próximos dias devem continuar com sol. Em Bauru, a umidade do ar agora é bem baixa, está em 21%.
Hoje a temperatura subiu, no início do dia fez 13 graus e à tarde chegou a 30. Amanhã os termômetros devem variar entre 18 e 30 graus. Agora a gente quer saber a sua opinião. Você consegue guardar parte do seu salário até o fim do mês? Quanto? Até R$100, entre R$100 e R$500, mais de R$500 ou você não consegue poupar dinheiro? Acesse o nosso site e vote por lá ou então pelo nosso aplicativo de interatividade para TV digital. Se você nos assiste pelo canal em HD, vê aí um ícone no canto superior da sua tela. Clique com o controle remoto e participe. Por lá você também confere outras informações sobre as reportagens do dia. O Nesp Notícias faz uma rápida parada e logo depois do intervalo, o nosso assunto são as cirurgias plásticas. Brasil lidera ranking mundial. 13% das operações realizadas no mundo são feitas aqui. O Nesp Notícias volta já já. Até julho, Bauru arrecadou 320 milhões de reais, 8 milhões a menos que o esperado pela Secretaria de Finanças. Houve queda na arrecadação de ICMS e do ISS. Os números foram apresentados hoje de manhã durante uma reunião entre o prefeito Rodrigo Agostinho e os vereadores na Câmara. O prefeito defendeu que a secretaria já vinha fazendo uma gestão fiscal para os gastos não serem maiores que as receitas. Ele reconheceu o cenário desfavorável para vários municípios, mas garantiu aos vereadores que as contas de Bauru estão controladas. Nós temos aí, enfim, a perda de arrecadação no ICMS, principalmente oriundo pelo baixo desempenho da economia, que se iniciou no mês de junho. Temos aí uma diminuição no fundo de participação dos municípios por conta de incentivos que foram dados pelo governo federal. Por um outro lado, eu compensei isso com outras receitas. Hoje eu não tenho déficit nem orçamentário nem financeiro na prefeitura, mas a gente esperava, é claro, uma economia diferente, um pouco mais aquecida. De olho no aperto, a prefeitura separou desde maio 8 milhões e 600 mil reais para amenizar a queda na arrecadação. O prefeito explicou que são pagos 40 milhões de reais por ano em dívidas do passado, incluindo as parcelas da dívida federalizada. Sobre a dívida da Coab, o início do pagamento depende de liberação pelo Tesouro Nacional, o que deve levar de 6 meses a 1 ano. De acordo com a prefeitura, as finanças estão controladas. A gente conseguiu mostrar, né, que a prefeitura se encontra num equilíbrio financeiro e orçamentário. Existem sim algumas dificuldades no que tange algumas receitas específicas, principalmente no caso do ICMS, que a gente realmente teve uma queda, mas a prefeitura, para que não se encontrasse numa situação aí complicada, tomou já, né, as suas posições e já fez até alguns contingenciamentos de verba a fim de fechar esse orçamento em equilíbrio. 2015 deverá ter 26 milhões de reais em novos gastos que atualmente não existem. 7 milhões são de precatórios relativos ao Sambódromo de Bauru, além de 6 milhões das parcelas da Coab. Por outro lado, é esperado crescimento nas receitas na mesma dimensão, com reforço do IPTU, cobrança de dívidas e mais ISS. O prefeito informou ainda que continuam previstas para 2015 obras como a construção da estação de tratamento de esgoto e as reformas da estação ferroviária e do pronto-socorro central. A reposição da inflação para os servidores municipais também está garantida. Além disso, o governo federal deve liberar 5 milhões de reais para o custeio das UPAs. Os vereadores ficaram satisfeitos com os dados apresentados, mas demonstraram preocupação com o futuro. Integrantes da Comissão de Finanças disseram que vão acompanhar com mais frequência o desempenho financeiro da cidade. Pela primeira vez, o Brasil assumiu a liderança no ranking de cirurgias plásticas de estética realizadas no mundo. No ano passado, foi 1.490.000 cirurgias, quase 13% do total de procedimentos realizados. Com isso, o Brasil supera os Estados Unidos, que até então lideravam. Mas fazer uma cirurgia plástica requer cuidados. Fez exames de sangue. Ana Maria tem 48 anos e estava insatisfeita com a aparência. Há 2 semanas passou pela segunda cirurgia plástica no rosto. Desta vez fez a correção das pálpebras. Eu achei que estava na hora, que era hora de fazer. E que a gente fazia enquanto antes, né? Com menos idade, não esperar tanto a idade. É melhor a recuperação,
Ainda tá meio inchado ainda, né? Como a cirurgia é recente, o rosto dela ainda está um pouco inchado e os resultados só devem aparecer dentro de um mês. Mas Ana Maria já sente a mudança. A gente olha no espelho, se sente melhor. As fotos que você vê, que você tira. E a autoestima também aumentou. E você guarda algumas peças assim? O desejo de se sentir mais bonita também foi o que motivou a Cláudia a passar por 2 cirurgias plásticas há cerca de 3 meses. Há 1 ano e meio, ela fez redução de estômago e perdeu 43 quilos. Como a pele do abdômen ficou flácida, ela decidiu fazer a remoção. No mesmo procedimento, aproveitou para aumentar o tamanho das mamas. Apesar de eu ter feito 2 cirurgias ao mesmo tempo, mas assim, eu não tive nada de dor, uma recuperação super tranquila, né? Porque é bem restrito, assim, né? Você não pode fazer quase nada, né? Não pode esforço, levantar o braço, não pode pegar peso, não pode nem levantar da cama sozinha, nem deitar sozinha, né? Mas aí, assim, a família ajudou, todo mundo, né? Se mobilizou e aí foi bem tranquilo. Para a Cláudia, mais do que uma mudança física, as cirurgias trouxeram uma nova forma de se enxergar. Você quer se arrumar mais, você quer ressaltar aquele contorno novo, né? Você quer explorar aquela sua imagem, né, melhorada. Né? Acho que todo mundo quer ter uma imagem que satisfaz, que gosta de se olhar no espelho, se sentir bem, bonito, elogiado pela família. Então, muda bastante, é bem legal. Assim como a Ana Maria e a Cláudia, quase 1,5 milhão de brasileiros decidiram fazer cirurgia plástica no ano passado. 12,9% de todos os procedimentos realizados no mundo. Os Estados Unidos, pela primeira vez, ficaram em segundo lugar, com 12,5%. Para este cirurgião, a formação de novos profissionais e o barateamento das cirurgias no país são os principais fatores que contribuíram para esse crescimento. Antigamente, você escolhia um cirurgião plástico em São Paulo, em Campinas, e o preço era de um carro de porte alto. Hoje não, hoje as cirurgias plásticas, além de baratearem, com ótimos profissionais no interior de todos os estados, ficou mais acessível a todas as pessoas, todas as mulheres e homens também, que hoje é 30% de nossas clínicas. Mas Gabas faz um alerta. Apesar de as cirurgias hoje serem mais acessíveis, é preciso ter cuidado na hora de escolher o médico. Segundo ele, é fundamental consultar se o especialista faz parte da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Outra recomendação é obter referências de procedimentos anteriores. Uma outra coisa que você vai definir, que eu acho que isso é muito importante, é a consulta com esse médico. Você vai, se o médico transfere uma segurança, uma tranquilidade de que a tua cirurgia vai ficar bonita, perfeito, excelente. Se você vê que o médico começa a colocar muito obstáculo, muitas dificuldades, né, querendo transferir toda a responsabilidade para você, paciente, então é um negócio que realmente não vale a pena. Mas o Brasil não é só reconhecido em cirurgias que têm o objetivo de melhorar a aparência dos pacientes. Aqui em Bauru, o Hospital Centrinho da Faculdade de Odontologia da USP é referência em cirurgias reparadoras. Só no ano passado foram realizados quase 3.500 procedimentos, uma média de 290 por mês. Entre os mais comuns estão a reconstrução de lábio e palato, o céu da boca. Caleb tem 21 anos e faz tratamento no Centrinho desde os 3. Ele nasceu com fissura no lábio e no céu da boca. Já passou por 6 cirurgias. Ele lembra como era difícil a convivência na escola no início do tratamento. Além do preconceito, gente, era difícil, porque vários amigos da gente da escola, né, zombavam da gente por causa da fala, por causa que era aberto e tal. Mas hoje em dia, graças a Deus, né, tá muito bem. Mas o problema não era só a aparência. A alimentação e a fala de Caleb também ficavam comprometidas. Hoje, a vida dele é normal. Me sinto muito bem, graças a Deus. E você disse que falta ainda uma cirurgia para você fazer, né? O que falta? Sim, eu tenho muita vontade de fazer a plástica no nariz, né?
que tirar a cicatriz também, né? Que a maioria do preconceito é por causa da cicatriz. Segundo este cirurgião do Centrinho, casos como o de Caleb, em que as cirurgias reparadoras estão associadas às estéticas, são comuns. Isso porque, além de trazer qualidade de vida para o paciente, há uma preocupação também com a aparência. No momento em que eu estou reparando uma fissura labial de um pacientinho meu, eu estou tornando aquela face esteticamente mais aceitável. Então, a cirurgia reparadora traz um benefício estético. E a cirurgia estética repara, vamos dizer, internamente um sentimento de uma melhor autoestima. Para Nóbrega, há uma transformação significativa na vida dos pacientes que vêm ao Centrinho em busca de tratamento. São pessoas que se julgam inferiores e depois que nós fazemos as cirurgias, o olhar delas começa a brilhar e não tem nada no mundo que pague essa satisfação de ter trazido uma pessoa dessa para mais próximo da vida de uma pessoa normal. No próximo bloco, a gente fala mais sobre cirurgia plástica. Ao vivo aqui no estúdio, o professor do curso de Psicologia da Unesp, Sandro Karamaschi, conversa com a gente. Participe da entrevista, mande suas perguntas por telefone ou pela internet. A gente já volta. Nós vamos continuar a repercutir o alto índice de cirurgias plásticas no país com o professor do curso de Psicologia da Unesp, Sandro Karamaschi. Professor, muito obrigada por sua presença aqui no Unesp Notícias. É uma satisfação participar do programa. Professor, o fato de o Brasil liderar o ranking mundial de cirurgias plásticas de estética é um indicativo de que o brasileiro se preocupa demais com o corpo? Não se sabe exatamente por que acontece essa liderança nas cirurgias estéticas. Talvez a formação de profissionais contribua em parte, talvez a dimensão de país tropical, onde as pessoas se expõem mais, vão à praia, potencialize um pouco essa valorização do corpo. E é válido, se a pessoa não se sente bem, buscar alterar a aparência por meio de uma cirurgia, que já é uma intervenção mais agressiva, né? Ao invés de frequentar uma academia, buscar hábitos mais saudáveis, que também busca uma alteração na aparência, mas a cirurgia traz um tipo de transformação mais profunda, né, na aparência. É válido a pessoa recorrer a esses recursos ou o ideal é que a pessoa se sentisse bem, procurasse ter uma autoimagem positiva? Existe uma continuidade entre a insatisfação pessoal com o próprio corpo e o viver bem com o próprio corpo. Então, na prática, o que prevalece nessas situações é o bom senso. Então, se a pessoa se sente incomodada com determinadas características do seu corpo, ela deve procurar, na medida do possível, corrigir essas imperfeições para que ela esteja mais satisfeita, né? Isso vai implicar uma elevação da autoestima. Por outro lado, as pessoas podem exagerar, né, nessa perspectiva de mudança corporal ou de não estabelecer exatamente limites daquilo que ela gostaria para o seu corpo, para a sua aparência. Com isso, ela pode entrar num ritmo, né, de cirurgias consecutivas e que não atinge nunca o seu bem-estar, porque ela está sempre insatisfeita com a sua própria aparência. Talvez o importante nesse caso seria investigar a razão dessa insatisfação, né? Sim, sem dúvida, né? Se a pessoa está extremamente insatisfeita com a aparência e as pessoas que fazem parte do seu ambiente, parentes, amigos, dizem que não há nada de problemático com a aparência dela, ela deve procurar um profissional para ajustar, né, sua percepção corporal ao corpo que ela tem, de fato. Esse limite é muito tênue, né, professor, entre o que realmente vai transformar a vida dela para melhor e o que já beira o exagero, né? Isso, exatamente. Não existe um limite definitivo, né, ou exato que possa dizer quando os procedimentos cirúrgicos passaram do razoável para o excessivo. Na prática, ela vai depender da percepção das pessoas que são próximas. No caso, as mulheres são as que mais buscam cirurgias plásticas. Um índice que é mundial
de cada 10 cirurgias, 9 são mulheres, 90% dos pacientes são mulheres. E no Brasil, os tipos de procedimentos que são mais procurados são a lipoaspiração e o implante de mama. A mulher, ela é mais vítima ou refém, não sei qual seria o termo correto, dessa busca por um corpo idealizado, por um padrão de beleza? Normalmente, quando as pessoas procuram parceiros para casamento ou para relacionamentos estáveis, as características desejáveis em homens e em mulheres são bem conhecidas. E entre as mulheres, a questão estética pesa muito fortemente. Existem estudos internacionais que demonstram que esse peso, né, na estética é maior entre as mulheres do que entre os homens. Então isso explica até certo ponto a vontade que as mulheres têm de parecerem mais atraentes, e serem mais elogiadas pelo grupo de amigos e a perspectiva de garantir ou de conseguir bons relacionamentos amorosos. Esse padrão de beleza, ele acaba afetando mais a mulher, né? Afeta mais as mulheres, né? Embora entre os homens a quantidade de cirurgias vem aumentando gradativamente. E existe também, no caso nós mostramos na reportagem, as cirurgias que são reparadoras. O próprio cirurgião falou que é difícil diferenciar a reparadora de uma estética, porque ela traz também um benefício estético, né? Mas nesse caso está em jogo muito mais do que a questão estética, né? As duas dimensões elas estão interligadas. Normalmente o que se diz de cirurgias reparadoras é quando você tem um defeito, né? Um problema de alteração física, e a cirurgia vai recuperar esse defeito, né? E a cirurgia estética serve fundamentalmente para melhorar algo que já existe, né? Então a pessoa pode investir na qualificação melhor de cada área corporal, fazendo com que ela fique mais atraente. E essa sobreposição, de fato, vai fazer com que a cirurgia reparadora e estética caminhem paralelamente, né? Na prática, todo o procedimento cirúrgico tem uma dimensão estética e tem também uma dimensão reparadora, uma vez que o próprio paciente percebe determinadas características corporais como defeitos. No caso das cirurgias reparadoras, elas são ainda mais decisivas para a construção, a formação da identidade dessa pessoa? Quando são pessoas vítimas de doenças que comprometem até a forma de se alimentar, né? Às vezes você tem cirurgias que são fundamentais até para garantir a sobrevivência da pessoa. E muitas vezes essas cirurgias são necessárias no âmbito social, né? Pessoas que têm orelhas de abano, por exemplo, pessoas que têm um nariz muito grande, elas podem passar por situações de bullying, né? Em ambiente escolar, por exemplo, e isso vai repercutir diretamente na autoestima dessa pessoa, na sua autoimagem, fazendo com que ela se sinta mais infeliz. Um outro tipo de cirurgia que envolve questões até mais profundas são as cirurgias de mudança de sexo também, né? Elas têm um fator decisivo, essa sim, na formação da identidade das pessoas, né? Sim, porque na verdade a cirurgia de mudança de sexo, via de regra, está relacionada aos chamados transexuais que se sentem inadequados. Eles se sentem como se estivessem no corpo errado. Então, na verdade, ela tem que passar por todo um processo, né, de modificação corporal e de elaboração da identidade de gênero, né? Então, são muitas cirurgias, hormônios e tudo mais, que vão fazer com que a pessoa se aproxime gradativamente, cada vez mais, do sexo no qual ela se sente bem. Tá certo, professor. Muito obrigada por sua participação. Eu é que agradeço. O Nesp Notícias termina agora. Reveja as reportagens desta edição acessando o nosso site. A gente volta a se encontrar amanhã às 5h30 da tarde, ao vivo. Tchau!